Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Estamos começando nosso papo de mulher para mulher, assuntões. Abre a câmera. Já tava aberta. Não, mas ó, eu tenho uma defesa. Eu tava fazendo nossa agenda de gravações. Entendi. Pra não deixar pra não sem, perder. né? Vamos resolver isso fora do ar, que nem a gente fez semana passada. Segundo... A gente acabou de levar um pito aqui da produção, né? Diz que a gente fez uma primeira reunião parte, gravando. a gente fez uma reunião. Pronto, tá no grupo. Diz Amém, ele, aí, gente, a gente pode cortar ou a gente pode... Tem duas possibilidades. O Gu aqui, que é da nossa produção, ele é muito querido, né? Ele é muito cheio de eufemismos, eu gosto de dizer assim. Ele torna tudo muito mais leve. Ao invés de dizer, meu Deus, a pessoa morreu, ele fala... Olha, me parece que tá com o olho fechado e o coração não tá batendo, né? Ele é meio assim, né? Daí ele é assim, ó. É que assim, um episódio que vocês gravaram esses dias, eu não sei se é pra cortar ou é pra deixar, mas é como se você estivesse fazendo uma reunião. Tem alguns assim. minutos. Tem alguns minutos de uma coisa meio interna, sabe? Mas elas gostam. Eu acho. Eu suspeito que gostam de participar, assim, da... Mas então a gente tem que dar um feedback dessa reunião que não fechou bem ali. Porque a reunião era do semana passada, né? Foi? Então, o que aconteceu? Vocês viram lá, falamos que ia trazer gente. Outubro rosa, câncer de mama. O outubro acabou e a rosa não veio. Mas está em pauta ainda. Sim, os temas sim. O tema sim, porque a gente não tá ligado a calendários fechados, assim, outubro rosa. Não, é igual pastel. Deus não se move nesse tempo. Né? É o igual... Kairos e o Cru. Nossa, eu ia dar um exemplo muito idiota, já que tu veio com Deus e tal. Eu ia falar que é igual aquela propaganda pastel frito na hora que eu quiser. 3 dias atrás. Não frito na hora que eu quiser. Tá bom, vamos lá. Amém, trabalhar. A gente, eu tô tossindo, tá? Só uma coisa. Letícia eu gosto de episódio assim. Não, tá terrível hoje. Igual o story das pessoas que eu sigo. Tipo, é legal quando é tudo formal, a pessoa fala ali. Mas eu gosto quando mostra bagunça, sabe? Assim, da casa, a criança gritando. Parece que tu se sente ainda mais... íntima. Tipo, por dentro, né? Uma coisa que ninguém mostraria, eu gosto. Então, eu gosto de episódio assim, que a gente faz reunião interna. Só a minha opinião mesmo. Legal. Obrigada. Valorizar a minha opinião. Pode continuar agora. Gente, vamos trabalhar, certo? Porque hoje, eu abri essa semana, ou semana passada, na verdade, né? E aí, printei o que a galera quer saber, quer que a gente converse aqui no Pod Nosso. Porque elas se sentem, né, as pod lovers, amam. Agora pegou ela. Ela quer fazer... Ela quer fazer acontecer esse nome. Elas amam, né, o pod e se sentem participando disso. E aí, elas querem ser introduzidas nas conversas. Como elas não podem, a gente traz o assunto. Uhum. E os assuntos que foi levantado lá, um deles teve vários pontinhos. Eu acho que é das mãezinhas grávidas, imagino eu, porque estavam bem desesperadinhas. E estamos aqui para solucionar todas as suas dúvidas, seus caos internos. Nós vamos falar hoje sobre gestação, parto normal, parto cesárea, medos. As 24 horas primeiras lá em casa, quando chega do hospital e assim por diante. Porque tem bastante gravidinhas que nos acompanham. Aliás, se você está grávida, coloca aí nos comentários que a gente quer ler, quer conhecer vocês. E acho que tem tudo a ver com vocês. E não só isso, mas já encaminha para gravidinhas que você conhece, que às vezes não é o teu caso mais, mas tem pessoas que estão passando por essa fase e vai ajudar muito, certo? Certíssimo. Certo. Perfeito. Então eu vou começar aqui perguntando sobre... se ser mãe era algo que vocês sempre sonharam? Tipo, desde pequenininha, eu queria tanto um filhinho. Já sonhava com isso? Já pensou no namoro, pensando, poxa, será que ele vai querer ter filhos? Era algo que vocês... Ou, tipo assim, passou reto? Sim. Eu sempre quis ter filho, sempre fui... Eu tive 2 irmãos com uma diferença de idade bem grande minha, né? Meu irmão mais novo é 12 e minha irmã é 11, eu acho que é. 10, 11. Então, tive essa experiência também do manejo com criança pequena, já adolescente, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo essa experiência que às vezes pode traumatizar ou pode gerar um desejo errado, assim, no coração de um adolescente, né? De ter esse cuidado com criança. Eu sempre quis muito, 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 muito. Sempre sonhei muito em ter filhos.
E eu acho que dependendo... A minha vida acabou caminhando de uma outra forma, mas eu acho que se eu conseguisse ter, assim, mais condições financeiras e mais tempo, assim, né, pra poder dedicar e fazer, eu acho que eu teria bem mais filhos, inclusive. Eu gosto. Foi um limitante, então. Foi. Foi a vida, né? Vai limitando. Dá tempo A ainda? gente vai... Não, gente, agora já não dá mais, né? Não, dá. Não, Você não não. entrou você não entrou na Na menopausa ainda, não, mas já vou menopausa. fazer 40, né? Ah, Não Cláudia tem- Raia tá aí Ah, pra provar sim. muita coisa. Não, mas hoje em dia não tenho essa vontade. Acho que sou bem feliz com os meus 2 filhos, mas eu acho que se fosse uma outra fase na minha vida diferente e tal, eu acho que eu teria mais filhos, sim. Eu gosto. Eu não gosto daquele início, acho que eu já falei isso, né? Aquele bem Eu no amo. iniciozinho, pra mim é mais difícil. Mas assim, na fase que eu tô com as crianças, assim, o Samuel com 14 vai fazer 15 e a Elisa ali com 8. O que tá rindo? Não, é porque na fase que eles são 14, o menino nem precisa da mãe mais pra viver. A fase que tô, Eu amo. 22 anos casado, é o que eu mais amo dos meus filhos. É isso aí, você tá ligado? Não, mas essa fase maior é muito gostoso. Eu gosto demais, assim. Muita risada, conversa. muito e companheiro. acompanha. Aí eu falo mesmo. Meu, eu teria vários vamos filhos nessa comigo idade. fazer companhia, vem. Aonde, mãe? Não interessa, vamos fazer companhia. Porque aí eles vêm, conversa e coisa. É um Eu ser amo. humano, né? É um amo, é uma outra pessoa, é uma companhia, assim. Eu amo, essa fase eu amo, assim, acho muito divertido, gosto de estar com eles e tal. Então, se fosse vários dessa aí, eu já até pensei em adotar maior, sabe? Eu acho que eu, sei lá, teria vários filhos. Entendi. E tem, né, lá no Kinder, né? Acho que dá pra sentir o gostinho de ter bastante Mas daí criança. é bem a fasezinha que ela ama. É. Só Mas não. acho que o que pega pra ti é bebezinho, assim, É, não é? bebê, eu tenho mais. Não é que eu não goste de bebê, mas é que aquela demanda do bebê me dá muita angústia. Talvez tenha a ver com a fase da tua vida que tu viveu, né? Parando pra pode fazer uma ser. breve análise, assim. Quando era o Samuel, tu era muito envolvida com muita atividade na igreja, né? Pode ser, tipo, pode ser. carregava junto. E a Elisa, tu não tinha ajuda aqui em Joinville, Não, né? não. De família, assim. Meu, assim, é muito. Pra mim, parecia que eu tava amarrada, assim, sabe? E não conseguia fazer as coisas. Aquela coisa, assim, de mãe de dentro de casa, quer fazer, quer arrumar, tu passa o dia inteiro dentro de casa e tu não fez nada. E aquilo parece que vai passando um dia, vai passando o outro. E no final do dia E cheio de tu não leite. consegue. Nossa, a gente tá motivando as grávidas num nível Ah, mas vai ser eu sou isso, super gente, desmotivacional, já vou avisando. Não Porque desmotivacional. Mas essa fase pra mim é mais difícil. Depois vai mais tranquilo. Eu também sempre quis, assim, sempre brinquei muito de boneca, essa coisa assim que a gente fica imaginando, né? O dia que vai ser mãe e tal. Até engraçado, assim, eu brinquei realmente muito de boneca. Boneca e mercado eram minhas É, o brincadeiras mercadinho também preferidas. E eu lembro, assim, que eu não gostava muito nem de brincar de Barbie. Porque pra mim era meio, tipo, muito além, assim, muito... Sei lá, não parecia que não era tão real, né, a Barbie. A boneca, não. A boneca tu pega e ela é um bebê mesmo, assim, né? Tu pega no colo, tu, enfim... É que a Barbie já é adulta, né? Ali, É a Barbie outro adulta. tipo E eu de gostava de brincadeira. abordagem. Eu gostava de eu ser a mãe, entendeu? E eu pegar a boneca no meu colo. Tenho bastante lembrança, assim, brincando. E é muito engraçado também, depois, à medida que eu parei de brincar de boneca, comecei a crescer, eu sempre tive muito sonho que deixavam um bebê na minha porta. Ou que eu encontrava algum bebê em algum lugar e estava sem cuidado e que eu precisava pegar aquele bebê e cuidar. E eu lembro, assim, do sentimento que eu tinha quando eu acordava. Nossa, esse sonho me acompanhou muitas vezes, assim. Sabe, assim, é aquele tipo de sonho que fica se repetindo meio que na tua vida, sabe? Por muitos anos eu sonhava que tinha algum bebê que precisava de acolhimento, de cuidado. Desejo interno E eu de acolhimento e encontrava. cuidado. Eu encontrava e pegava e era um amor, era um sentimento de, assim, de poder proteger, de poder cuidar, de poder guardar, sabe? Que parece que me dava um gostinho de como seria o sentimento de ser mãe, né? Então, sempre me acompanhou, assim, esse desejo mas assim, não aquela coisa tipo, quero agora, assim, né? Tem muitas meninas, assim, que eu converso, principalmente, assim, mais jovens, né? Às vezes recém-casadas que falam, nossa, eu quero ter filho, mas eu ainda não tenho esse desejo. Será que tá, tipo, pra agora? Será que eu tô errada? E eu acho que daí vem um desejo mais forte, assim, mais pulsa mais intenso. Às vezes, quando até é o tempo e Deus, de alguma forma, né, tá dizendo, vai, né? Então, daí teve um momento que foi assim, tipo, cara, eu quero muito. Que eu olhava bebê, eu olhava criança e falava, meu Deus, quero muito isso. Que daí eu entendi que era o tempo da gente começar, né, tentar e engravidar. Mas sempre quis. Eu brincava muito de boneca também.
Mas sempre foi empreendendo. Era mercadinho, era loja de roupa, era calculadora, eram as minhas brincadeiras mais favoritas, assim. Mas aí, quando eu casei... Engraçado, eu acho que é porque eu casei muito nova, assim. Mas não era uma coisa que passava na minha cabeça, assim. Não era. Eu era muito novinha, né? Eu tinha 18 anos. E quando eu engravidei, que eu tinha 5 meses de casada, que foi porque eu... por fim, hoje eu sei, né? Que eu tava tomando... Fiz tudo bem certinho, né? Então, 6 meses antes de casar, fui na ginecologista. Aí ela indicou o anticoncepcional bem certinho, qual que tinha que tomar e tudo. Então, eu tava fazendo tudo bem certinho. Foi a primeira vez que eu pensei assim, nossa, filhos, um dia, quem sabe, quando eu tava namorando e eu prestes a casar, 6 meses, faltando pro casamento. E aí, quando a gente casou e tal, foi ver vida, né? Tipo, nesse casamento e tal. Em dezembro. Em maio, eu descobri que eu tava grávida. Nossa. E eu já estava de 12 semanas. Meu Deus, 3 meses. Tinha recém... a gente acha que foi ali bem... perto da lua de mel. Então, o que aconteceu? Eu tive uma infecção horrível, porque não tinha relação sexual antes e depois tinha. E aí, acho que peguei alguma infecção urinária, terrível. Quando eu voltei da lua de mel, fui direto pro hospital. A gente até cancelou um dia, que eu tava com muita dor na bexiga. E aí, nunca tinha tido isso. E aí, achando que eu tava, sei lá, morrendo, né? Aí, fui pro hospital. Não, era só uma infecção urinária, tinha que tomar antibiótico. Aí, fui tomar antibiótico e aí... não fui comunicada, ou pelo menos não tinha esse conhecimento de que cortava, né? O anticoncepcional. E aí, segui a vida tomando anticoncepcional e antibiótico. Seguiu a vida recém-casada, descobriu um mundo novo. Exato. Né? Não vou parar de fazer o que eu pude fazer agora. Não, e até que... Foi muito engraçado, porque teve até um parênteses que aí eu falei, nunca mais vou fazer isso. Porque, imagina, eu tava com uma dor na bexiga. Eu pensei, nunca mais. Eu lembro de ter uma conversa com ele. Eu falei, não vou mais, nunca mais. Esquece. Esquece. Se acontecer isso de novo por causa disso, eu falei, não quero mais, nunca mais. E ele olhava pra mim, tipo, arregalado. Pelo amor de Deus, como que vai ser? Mas, enfim, aí descobri que eu tava grávida com 5 meses ali, Meu né? Deus, de agora casada. Eu fico pensando, o susto, né? Nossa, eu lembro assim, quando a gente fez o teste... Eu fiz o teste porque eu comi muito na faculdade. Tipo assim, comi muito, muito, muito. Eu comi muito sanduíche. Tinha uma menina que vendia sanduíche dentro da sala de aula. Eu fiquei com vergonha de ficar pedindo. Eu já tinha comido uns 4, 5, assim. Era uma coisa incontrolável. E as meninas falaram... Meu, gente, sério, foi um ataque que eu tive, assim, sabe? Parecia que quanto mais eu comia, mais eu tinha fome. Era uma coisa de grávida, né? Era muito estranho. Eu era o primeiro ano da faculdade, né? E aí na sala, daí a menina aqui vendendo os negócios e eu escondi. Ela falou, não, esse é pra levar pra casa. Só que daí comia no meio, assim, eu tava com muita fome. E aí, a minha amiga olhando perto de mim, assim, inclusive eu encontrei esses tempos dela. Ela falou assim, tu tá grávida, menina? Tu tá comendo demais, tu não para de comer, eu tô te observando. E eu falei, eu lembro dela ter falado isso, foi uma coisa tão irreal, assim, eu nem sei como é que faz isso, sabe? Era uma coisa muito, muito distante, nada a ver, não tinha pensado absolutamente. Imagina, primeiro ano da faculdade, primeiro ano de casamento, primeiro ano do ministério, Nossa! E aí, fui pra casa, o Lipão veio me buscar de carro na faculdade. Cheguei em casa, uma chuva. Eu nunca me esqueço, assim, uma chuva grossa. Eu morava no Jativoca, que é, tipo, muito distante. E aí, quando a gente chegou lá, eu cheguei em casa... Daí eu falei pra ele, só acredito que as meninas acham que eu tô grávida. E aí, conversando, daí ele falou, capaz. Eu falei, não, também acho que não, nada a ver e tal. Quando a gente deitou assim na cama, daí ele falou, não tô conseguindo dormir. Já pensou se tu tá? Eu falei, capaz, pode dormir, não tô. Fica bem tranquilo. Não, mas eu vou comprar um teste. Aí, pegou o carro, enfrentou a chuva. Era uma chuva. Aí pegou o teste. Daí quando eu fui fazer o teste, eu fiz o xixi. Nunca tinha feito um teste na vida, abri o negócio, eu tinha que fazer xixi, e tinha um palitinho que você botava, tem um risquinho escrito máximo, né? Daí quando eu fui pra colocar assim, ele me puxou com tudo assim, não vê, vamos ver junto, não vê. Eu falei, mas é tonto, o negócio enfiou todinho no xixi, vai dar errado com certeza, olha ali, afundou no xixi. E ele, não vê, não olha, vamos ver junto. Eu falei, meu Deus, viagem, eu não tô grávida, o teste agora, não sei nem se dá pra confiar. E aí, mas tava azul, com as 2 linhas azulonas, assim, né? Aí os 2, 2 é o quê? 1 é o quê? 2 é o quê? Sempre assim, né? A gente não lembra o que é. Meu Deus, 2 é 2,
tô grávida. Viu? Deu tudo errado. Olha só, dele, não, deu errado. E a gente foi e deitou de novo. Não, esquece essa história. Olha, tu fez, outra hora, em outro momento eu faço. Pois deitamos ele de novo. Ah, não. Vou comprar outro teste. Agora eu vou comprar outro. Aí ele foi comprou mais 3 na mesma farmácia. Eu falei, tu pelo menos trocou a farmácia pra menina não achar que é um adolescente louco, assim, sabe? E aí ele comprou mais 3 testes. Aí a gente fez os três todos positivos. E aí a primeira palavra que ele falou foi, ferrou. Uma palavra de acolhimento, né? Madura. Me deixou bem tranquila com o pai do meu filho. E, enfim, aí internalizamos toda essa situação. E, claro, hoje eu percebo... Mas como que foi o sentimento? Tipo, Então, ao mesmo tempo tu ficou feliz ou... eu fiquei feliz, mas não me caiu a ficha. Não me caiu Não a tava ficha. entendendo Não. a dimensão. E tanto é que eu fui dormir bem. A primeira noite, tipo assim, tá, tô grávida, dorme. Não contaram pra ninguém? Não. Foram dormir. Fui dormir. Porque, não sei, foi muito demorado. Assim. Eu lembro de ter sentimentos durante a gravidez, pensar assim, cara, será que eu tô grávida? Uma barriga enorme. Será que eu tô grávida mesmo? Ou será que é tipo outra parada, assim? mioma. Não sei, posso estar doente. Eu sempre tinha essa impressão de que não ia nascer. Não caía a ficha. Que ia tirar, ia ser vento, ia ser... Não sei, eu tinha vários sentimentos, assim, que não era um bebê. Eu perguntei várias vezes, doutor, tu tem certeza que tu tá vendo Aonde um que as bebê? pessoas vão ouvir esse tipo de E relato aí, sincero? Foi aí, Eu achava foi que aí era que o Filipão vento. falou, marca logo com a Thelma. Eu tinha muito. Um diagnósticozinho ali, né? Muito, porque uma não tava esperando, uma não queria, não era uma coisa que eu tava desejando, outra... Não tinha muita gente, certo, em volta, né? Ninguém grávida. Ministério começando, muito novinha, 18 anos, primeiro ano da faculdade. Como é que Nossa. foi pros teus pais quando tu contou? Ah, fica bravo, né? Furioso. Ficou um pouco bravo. Assim, no sentido de preocupados, acho que é a palavra certa, né? Meu Deus, eu lembro de eu ter ficado bem chateada, assim, tipo, né, com a reação. Meu Deus, mas é que pai preocupado, né? Eu falei, hello, é um neto, tipo, para, né? E aí, mas aí foi muito rápido, assim, foi muito susto Foi pra um eles susto também. pra Foi um todo susto mundo. pra todo mundo, assim, né? E o pastor Evaldo? Ah, a pastora animadíssimos. Nanda? É? Animadíssimos. sempre. Sempre. E aí foi assim. E aí a gente contou nos outros dias, foi contando pra todo mundo. Não tinha chá revelação, mas meu filho tem 13 anos, né? Sim. Não tinha nada disso, assim, nada. Enfim, então. Foi que ano que o Joshua nasceu? 2010. Ah, É 23, tá. ele faz 13, aí 24, 14. E aí foi isso, gente. Foi assim, mas eu não era uma coisa que eu esperava, não. Não era, não queria, assim, não desejava. Era muito complicado e demorou demais pra cair a ficha, assim. Porque não foi, tipo, uma coisa planejada. Mas uma coisa eu sei. Deus teve pressa com isso. A gente tinha muito essa sensação. Porque tudo era muito rápido. A gente tinha 18 anos, início do ministério, o filho. Era, tipo, muita coisa. A impressão que dava pra gente, assim, pra mim e pro Lipão, era... Parece que a gente tinha que viver tudo muito rápido, porque tava vindo muita demanda com pessoas que iam viver isso também logo em seguida. Eu tinha muito essa impressão. A gente engravidou, o Joshua nasceu, primeira gestante. Ele cresceu um pouquinho, início dos primeiros dias. Aí a gente já estava passando esse tempo de tribulação assim dentro do casamento, pessoas começaram a ter. Eu me batizei, entendeu? Parece que era assim, dentro do ministério que o Senhor nos confiou, era muito assim. A gente acontecia, e depois eu entendi, tá, gente, eu passei isso aqui por causa dessa galera que a gente está tratando e cuidando. Então eu senti muito esse assim, né? O ex-me aqui valeu bem certinho para Deus, que ele falou, então tá bom, minha filha, vamos lá que a gente tem coisa para fazer. Vamos começar com um teste de gravidez. Não, eu gosto disso, foi muito bom. Hoje eles são super grandes, né? Um tá fazendo 11 anos semana que vem, o outro 13 e eu tenho 33, então todo mundo novo, dá pra curtir muito a vida ainda. Passou, né, a parte desafiadora, assim, maior, passou, né? Desafiador acho que sempre é, né? Acho Mas, que tipo agora assim, pesadão, adolescente. né? Tem Algumas outras coisas demandas. bem cabeludas, em todos os sentidos. Enfim, mas vai lá. Sim. Deixa eu perguntar pra vocês. Medos, quais eram quando vocês pensavam em ter filho? Eu acho que quando engravidar, eu acho que é mais os... não, se bem que tem gente que tem medo antes, né? De engravidar. Você falou de gente que tem medo antes. Tipo... Tem gente que nem quer, né, engravidar por medos, por traumas. Esses dias mesmo eu e o Geis atendemos um casal que o grande dilema era esse, que ele quer muito ter filhos, ela não quer,
relacionado aos traumas dela, assim, né? E eles tiveram essa conversa antes de casar. Ela deixou bem claro, eu não quero ter filhos. Eu tô aberta pro Senhor me tratar, mudar meu coração. Eu entendo que é fruto de trauma, de marcas reais que ela teve, né? Mas você precisa saber disso. E aí, no amor, né? Na paixão... Vamos. Ok. E agora chegou a hora do vamos ver, né? Já deu um tempinho que estão casados. E ele veio com esse assunto de novo. E toda vez que toca nesse assunto pra ela é muito sofrimento. Enfim, eu creio que alguma coisa já está acontecendo no coração dela, assim. Já está sendo tratado, muita coisa, curado, né? Mas é uma realidade pra muita gente. Por isso, às vezes, até... a gente dá umas bolas fora, assim, né? Tipo, e aí? Porque a gente faz muito essa pergunta pra quem recém casou, né? E aí, vamos Supõe ter que filho? todas as pessoas, né? Supõe que têm é a normal mesma... pra todo mundo. E tem gente que não quer, tem gente que não pode. Tem gente que tá tentando há muito tempo e é uma E não pergunta consegue, muito né? constrangedora, né? Que às vezes a gente faz assim, né? E aí, quando que vem neném, né? É assim, ó. E aí, quando vem o neném? Daí tem Quando o vem o primeiro. segundo. Aí, quando vem o segundo, aí tem 2 meninos. Quando vem a menina, gente, nunca é suficiente. Não, nunca. E tipo, as pessoas perguntam pra puxar assunto, né? Não tem E daí, muito... se tu tem muito também, as pessoas aí começam a achar que é muito filho também, né? Também tem isso, né? Aí, quanto será? O que será que é bom, né? Não dá pra saber. Nada é bom. 2 é bom. 13 já começa a achar ruim. 2, tem que ser um menino e uma menina. Tu tá bom. Eu tô bem, eu tô perfeita. Mas vocês tiveram algum medo? Quando engravidou, por exemplo, quais eram os medos? Assim, eu lembro não tinha que... medo? Nenhum? Não, pensa assim, não ó, tinha. vamos pensar. É que vocês talvez viviam muito tempo. Tenta pensar que a menina que engravidou tá nos ouvindo agora. Tenta lembrar aquele sentimento assim, ó. Eu lembro que assim, ó, logo que eu engravidei, as pessoas me perguntavam, e parto? Vai ser normal, cesárea? O que tu quer? Tu tem medo? E eu não parei pra pensar em parto nos primeiros 7 meses, entendeu? Lá no 8º mês que eu fui parar pra pensar no parto. Claro que tu pensa, né? Mas, tipo, não era um medo ainda. O primeiro medo, ali logo que eu descobri, foi de perder. Um medo muito grande de perder por acompanhar muita gente que perdia, né? Por... enfim, saber que é o risco ali nos primeiros 3 meses, esse é o primeiro medo. E as pessoas me falam, não tem medo de não ter ajuda, não tem medo de, sei lá, de não conseguir educar tão bem. Tipo, eu não tinha esses medos, sabe? Eu não tinha chegado naquela fase ainda. E aí eu lembro até que a Julinha me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Porque aí eu lembro, logo que a Aninha nasceu, eu tinha... eu não lembro qual que era, eu não lembro em que contexto que eu falei pra ela, mas eu lembro que quando eu comecei a introdução alimentar, eu tinha muito medo dela engasgar. Tinha muito medo dela engasgar, né? Via um monte de vídeo que tinha no Instagram do bebê que engasgou, o bebê que morreu, engasgou. Dá aquele medo, né? E a Julinha falou, olha, só vai mudando os medos. Depois começa a andar, tem medo que cai, se machuca, né? Vai mudando os medos. Eu imagino que na adolescência, né? Medo que namora errado, toma uma decisão errada, enfim. Então, eu acho que vai mudando os medos, mas sempre tem medo. Eu não consigo lembrar, assim, provavelmente tenha tido, né? Mas eu não consigo lembrar de algo objetivo, assim, né? Eu sentia medo de tal coisa, eu não consigo lembrar agora. Mas eu acho que a questão do parto era uma questão bem pontual pra mim, né? Eu assisti muita coisa de parto na época, procurei muito, enfim. E eu tive uma experiência muito ruim no parto do Samuel, né? Então, isso pra mim depois reverberou na Elisa, né? Então, assim, eu acho que o parto pra mim era uma questão, assim, porque eu me lembro que eu assistia muito e vi muito, pesquisei, perguntei. Acho que todo mundo gosta de perguntar, né? Quando tá grávida, começa a perguntar, assim, pros que deem eu volta. sou péssima, minha história. Eu também. Senhor. E eu acho o Não gosto nem que seguinte... me pergunte, porque daí eu vou contar... complicado, né? Eu também tenho a mesma coisa. Eu não, tanto que quando começa o assunto ter parto, eu fico muda. Eu só digo, legal. Porque eu tive 2 situações traumatizantes no normal. Coitada das mulheres e na cesárea. Mas eu tenho uma palavra pra dar, Cauane, te calma. Um abracinho nelas, pensa que os hormônios já estão à flor da pele, elas já estão Não, mas sabe o que desesperadas. é? É porque eu acho assim, ó. A gente... existe muita idealização em torno do parto, né? A gente espera um monte de coisa, a gente procura, mas a verdade é que cada um constrói uma história. Não adianta eu ouvir a história da Lari e achar que vai acontecer a mesma coisa comigo. Tanto pra bom quanto pra mal. Porque a gente ouve umas histórias... porque vocês não viram a mulher agora, semana passada, que começou a sentir contração, entrou pra dentro do elevador, quando saiu, nasceu a criança.
né? O marido, é legal porque tem uma câmera do prédio, filmou bem direitinho o marido que ganhou. Cuspiu a criança. Tem pessoas que não são assim. E tu só vai saber na hora. Não tem como tu fazer grandes previsões assim antes, né? Porque tal corpo, tal coisa. Porque não tem como tu saber. Então, assim, a gente tem que ir muito de peito aberto, assim, né? Entendendo que... O peito e tudo aberto. Entendendo, assim, né? Colocando diante de Deus e tal. Entendendo que... Uma das coisas que tá aberta aí. Entendendo que todas as coisas colaboram, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Essa flexibilidade, assim, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes ficam bitolando. Não, porque a tem internet, que ser normal. deixa a gente tem muito que doido. ser É que, na verdade, cesárea, tem que não sei o quê. se criou muitos métodos para absolutamente tudo. Por exemplo, muita gente tem medo de ter filhos porque não sabe se vai conseguir chegar naquele padrão dos métodos que são apresentados na educação, né? Aí, parto. Aí foi se criado uma série de lista de coisas que o médico tem que falar, fazer, tocar, e a música e tudo. E que se não for assim, foi péssimo, né? E é bem isso mesmo. Por que os médicos têm tanta... Eu tô falando do médico bom, tá? Médico ruim, que trata mal isso aí, enfim. Que tem os excessos, né? Esse aí, enfim, não tem nem o que falar. Isso tem que ser denunciado, tem que ir atrás mesmo. Que é direito nosso de ser bem tratado quando você tá num momento desse. Pelo amor de Deus, né? O mínimo. Mas eu tô falando assim, médicos bons, respeitados, conceituados, são humanos, não gostam desse tipo de coisa também. Muitos, né? Pelo menos alguns que eu conheço não levam em consideração. Por quê? Porque eles estão construindo ali, naquele momento, né? É a voz do médico que vai orientar a melhor coisa. Obviamente, por isso tu tem que confiar no médico, ter um médico que você confie. Que ele está pensando em você, né? No que é melhor para você. Uma pessoa competente, uma vez que você confia... Você precisa estar aberto e flexível para aquele momento. Senão aquilo vai se tornar tão traumatizante. E não é nem porque deu errado alguma coisa. Mas porque não foi exatamente como você listou ali antes de ir embora. E às vezes, por exemplo, a gente tá falando, vamos pegar um médico competente. Mas as pessoas não têm essa opção. Elas têm que se submeter a um SUS. Às vezes é a situação que dá. Eu acho que assim, a gente tem que fazer... o que está nas nossas mãos para que tudo saia bem, né? Tem que cuidar pressão, né? Faz exercício, alimentação. Acho que tu tem que fazer a tua parte, né? E aí, ir para esse momento entendendo que Deus vai cuidar de todas as coisas e deixar assim, que as coisas aconteçam. Essa imprevisibilidade, essa necessidade de ser flexível é uma escola para a maternidade. Exatamente. Porque a maternidade é isso. É isso aí. Você não controla um outro ser humano, você não controla mais nada. Quando o bebê chora, quando o bebê caga, quando o bebê mija, quando o bebê quer mamar, quando o bebê quer arrotar, quando o bebê tá doente. Você não controla mais nada. Na vida adulta, você não controla o que o Samuel pensa, o que o Joshua quer. Né? E eu acho que tem muito essa ilusão de controle, né? Porque tá dentro da minha barriga, eu que mando, eu que decido. Vai ser parto normal e ninguém tira da minha cabeça, né? Vai ser cesárea e ninguém tira da minha cabeça. Arruma um problemão, né? E eu acho que também tem uma coisa assim, né? A gente falou já em alguns episódios sobre isso, porque eu vivi todas essas fases gravando Pô de Nossa, né? É verdade, tava grávida. Eu tava grávida e depois, logo que nasceu, a gente voltou a gravar, um tempinho depois. Mas eu acho que também, quando a gente está grávida, são muitos sentimentos, são muitas emoções, são muitos medos, são muitas pressões, são muitas mudanças, são muitos hormônios. E a gente parece que também quer criar defesas das pessoas que vêm nos atacar. E às vezes elas são muito inconvenientes mesmo, né? Porque, aproveita para dormir, sabe? Essas coisas assim, meio que tipo, pra quem tá ali Hoje eu penso que realmente é um comentário muito verdadeiro quem te fala isso. Aproveita pra dormir. Óbvio. É a melhor coisa que a pessoa pode te falar. Mas pra quem tá recebendo ali na posição de grávida, tô aqui vivendo um sonho, sabe? Olhando a minha barriga, tá tudo lindo. Aí tu vem dizer que a minha vida vai acabar, que eu não vou dormir. Tipo, eu entendo como soa no coração, às vezes, da gravidinha ali, né? Mas ao mesmo tempo, pra se defender, às vezes, desses comentários, dessa pressão externa, a gente cria não toque em mim, não fala comigo, minha barriga, minhas regras, meus bebês, e meu bebê às vezes não se abre nem para até ouvir experiências, né? De pessoas que já passaram por isso, e não que as experiências dos outros vão ditar como deve ser a nossa, mas como é bom a gente ter repertório, né? Eu recém passei pelo... Eu tô ainda no processo do desmame, né? Eu já tirei a maioria dos mamazinhos, já toda madrugada e de dia. Só tô dando ainda antes de dormir, e é o próximo que eu vou tirar, né? Mas tô indo com calma, assim, porque agora
agora é o próximo passo. E aí, vou esperar o retiro de pastores pra tirar esse antes de dormir. E eu tentei ouvir muitos relatos, sabe? Ao mesmo tempo, fico um pouco confusa, porque pra um foi bom isso, pro outro foi bom aquilo. Mas, tipo assim, fui organizando um repertório de possibilidades. E aí, até tava pensando ontem, falando com o Geis, falei, não foi igual de ninguém, sabe? Eu ouvi. Eu acho que é isso mas que eu tá fui a chave. sentindo, entendeu? A gente... Eu e a Aninha e o Geis, entendeu? Nosso jeitinho. Exatamente. Eu acho que isso que tu falou ali é a chave do que eu quis falar, né? Que é assim, a gente pode ouvir as pessoas, mas a gente tem que ter o entendimento que a gente vai criar a nossa própria história, criar a nossa própria cultura, ter a nossa própria experiência. Cada grávida é uma não grávida. E cada gravidez é uma gravidez, já tem outra questão. Foi muito diferente as gravidez de vocês? Completamente diferente de uma para outra. Outra vida, outra coisa. Outro tempo de vida, né? Outra Letícia, outra Lari. Eu, por exemplo, para começar, eu primeiro, Samuel, tive cesárea. Primeiro filho cesárea, todo mundo diz. Depois que tu tem uma cesárea, tu não pode ter um normal. A Elisa, eu tive normal. Então, já começou aí o ponto número 1, que já foi invertido, entendeu? Então, assim, meu Deus, muito, 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 muito diferente. Então, assim, eu acho que cada um precisa ter essa sensibilidade de ouvir, sim, mas pesar, não entender que tu vai fazer a tua história, entendeu? De repente, pra ti vai ser super tranquilo fazer um parto normal, de repente, pra ti não cabe, tu vai ter dificuldades. Eu, por exemplo, da Elisa, eu não teria feito normal, porque ela teve que sair com fórceps, eu tive dificuldade mesmo, eu deveria ter feito uma cesárea. Mas eu estava fechada porque eu não queria cesárea, porque eu tive uma situação ruim com o Samuel. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de saber também perceber o corpo, saber perceber, né, enfim, a sua própria história. E né? a medicina tá aí para ajudar, né, para auxiliar nesse período, né, nesse momento. Porque, bom, aí tem o team contra a cesárea, né? Que é bem grande, enfim. E se há possibilidade normal, enfim, né? Seria ótimo. Mas, por exemplo, né? O primeiro foi normal. O segundo, eu só conheci o normal. Eu tinha um pouco de medo da cesárea, né? Porque cirurgia, né? Centro cirúrgico, sei lá. Não era uma coisa que eu achava que combinava para o momento que eu tinha planejado. E o Zay não saiu, né? 40 semanas, 41. Quando deu 42, a gente precisou tirar. Descobrimos que ele estava em sofrimento fetal e tal. E aí, vamos tirar de cesárea. E eu lembro que quando passou tudo, passou até alguns anos, eu postei. Eu não lembro o que eu postei, não lembro o assunto. Eu sei que no meio do post eu falava sobre a cesárea. E o quanto foi bom para nós, porque o Zay estava em sofrimento fetal. Foi atacada. Um grupo de mulheres falando, olha, se precisar, perdesse a vida, mas o mais importante era que ele saísse saudável. E eu fiquei tão em choque com aquilo. Não, é difícil. O bom é que, assim, um monte de gente defendendo e tal, Sim, né? eles Isso mesmos se viram nos comentários. Faz uns anos isso. Mas essa militância, né, em cima de uma situação que, de fato, é incontrolável. E eu acho que a fala da Letícia, ela é importante. Que é o que eu me segurei quando eu descobri na hora que eu ia fazer cesárea, né? Porque a gente já tinha estava induzido já a manhã inteira, não tinha nem cócegas. E ele falou, não, meia horinha você tá com o neném no colo. Que é meia hora que eu passei a manhã inteira, era 1h da tarde. E nada, quando foi ver, o coraçãozinho dele tava baixinho. Sofrimento fetal. E ele falou, a gente vai imediatamente, segura atrás. Ele só falou assim, segura atrás da sua roupa, você vai andando. Porque você tem que ir mais rápido que você conseguir. Meu Deus, aquilo é... E eu fui chorando no corredor. E ele falou, pai, sai daqui. E o Felipe pra um lado, eu pro outro. E eu comecei a chorar. E, enfim, foi esse o momento lindo que eu tive pra ter o Zaio. E graças a Deus, porque foi a melhor decisão que o médico... Porque eu tinha duas opções. Ele falou assim, ó, Larissa, eu confio muito nele, Dr. Ribert, aqui de Joinville. Ele falou pra mim assim... A gente tem duas opções. Ou eu aumento a ocitocina, eu acho. E ele vai sair. Porque ele vai sair. Tipo, ele não vai ter outra, né, opção. Ou a gente vai pra cesárea. Eu disse, então aumenta. Falei assim, porque eu não me preparei pra cesárea. Eu não li uma página sobre cesárea, nada. E aí ele disse, qual é o momento que você vai perguntar o que eu acho? Eu pensei comigo, eu não estava pronta pra saber o que você acha. Porque o que você acha é o contrário do que eu acho. E aí ele disse, eu quero antes de tirar ele, eu preciso apalpar dentro dele, de você, para saber o que está acontecendo. Pensa,
a riqueza disso, do conhecimento que Deus deu para esse médico, para aquele momento. O Zion poderia ter morrido. Depois de 10 dias, quando eu voltei no ginecologista, né? E aí já virou meu ginecologista, não mais meu obstetra. Ele falou para mim, olha, foi um milagre o nascimento do Zion, porque ele tinha 4,350 de quilos, 3 voltas do cordão umbilical no pescoço. Se fosse qualquer um sem conhecimento, faria o processo normal, abriu, tirou. E nessa ele Que poderia... muita gente faz em casa mesmo, né? Sem médico. Exato. São riscos que se correm. Isso, e aí ele falou, né? Ou iria trancar, e aí ele poderia ter alguma Sequela. Faltar oxigenação no cérebro, ou morte mesmo de asfixia, né? Então ele fez toda a manobra dentro de mim, tirou o neném, e foi tudo perfeito. Ele nasceu gigantesco, enorme, lindo, saudável. Por quê? Porque eu abri mão do que Tu achava, né? do que eu achava e sonhava. Comigo foi muito parecido o que aconteceu, né? Eu, desde que engravidei, não parava pra pensar muito sobre o parto, assim, mas comecei a ver as coisas muito na internet, porque daí no meu tempo já tinha isso muito forte, né? Esse mercado e tal. E aí comecei a ler muito Tu viu sobre... o renascimento do parto? Não vi. Ah, Tu é muito... falou pra eu ver, né? Mas eu vi gostei também. demais. É super parto normal, né? Eu não vi. Hã? Eu gostei em partes não. Eu gostei. Eu não cheguei a ver. Mas assim, coisa que eu não concordo. eu comecei a ler sobre. Daí, e realmente, o parto normal, quando as coisas fluem da melhor forma, É a ele tem melhor. muitos benefícios. A Deus Elisa é criou outra criança. dessa o Zion, forma. Joshua, por exemplo, já foi super normal e tudo certo. E deu Tipo, tudo a gente bem. também E não assim, tá... em termos A gente de tá querendo saúde- atacar aqui Não, de forma uma nenhuma. militância, né? Mas a gente também não é contra. Porque Não. vocês viveram e tem vários benefícios reais. O problema é a inflexibilidade. Exato. Então, daí eu pensei, nossa, seria um sonho, seria maravilhoso se eu pudesse ter um parto normal e vou fazer o que eu puder pra isso, Exato. né? Então eu fazia os exercícios, fazia atividade física, fazia o negócio lá com a bola, tocava na bola, tudo que li tudo que eu pude, estudei, eu gosto de ter conhecimento assim, então pra mim foi Fiquei presa aqui. E aí a gente teve uma doula. Eu queria muito a doula porque não só pelo parto, mas porque pra gente era um mundo muito novo e a doula explicava desde como dar banho, desde como Até podia indicar ela, né, Cal? Foi uma a benção, Bruna. né? Nossa, ela foi uma benção. A Bruna, eu deixo aqui nos comentários, eu deixo o link do Instagram dela. Pra gente foi muito importante, principalmente pro Geise, porque daí ela ia lá em casa e explicava como que era a gestação, como que seria no dia do parto, como que seria nos primeiros dias. E pra mim, eu aprendi muito, mas eu tinha muitas amigas, eu lia sobre isso. O Geise Sim. não tinha conversa sobre Ficou isso. se inteirando, né? E eu lembro que era ele e ela. Na verdade, eu ficava assistindo o encontro dos dois, assim, porque ele ficava muito tipo, tá, entendi, tá. Mas assim, se eu estiver pegando ela aqui, ó, e eu virar um pouquinho assim, eram umas perguntas muito, tipo, iniciante, sabe? Que a gente fazia pra ela, assim. E então foi muito bom. E a doula, o principal objetivo é ela estar contigo ali Na hora do quando parto. tu começa a entrar em trabalho de parto e vai pro hospital contigo e tudo mais, né? E aí, isso aqui foi tudo conforme o não planejado, né? Vou resumir aqui, porque eu já contei essa história. Tem um episódio que a gente, acho que falou um pouquinho disso. Mas eu tava esperando, nunca vinha. Eu tava com 40 semanas e 6 dias já. E aí, eu tava fazendo um acompanhamento já no hospital. Eu ia a cada 3 dias pra avaliar se estava tudo bem. Se chegasse nas 41 semanas e ainda não tivesse sinal de nascer, eu ia ter que induzir daí, né? A ocitocina e tudo mais, e induzir o parto normal. Mas estava tudo ótimo para um parto normal, assim. E aí, teve um dia, numa terça-feira, 40 semanas e 6 dias, que eu tava acordei muito mal, não sei se eu tive uma virose, até hoje não sei o que eu tive, mas acordei muito mal, vomitava muito, diarreia, virose e vomitava muito mal, eu não me aguentava em pé. Passei o dia no hospital, não tinha nada a ver com o bebê, tanto que até tive, como eu tava grávida, eu tive que subir ali no centro obstétrico para eles avaliarem o bebê para ver se aquilo não tava prejudicando. O médico viu lá e falou: olha, tu vai ter um lindo parto normal, tá? Se não nascer hoje, vem amanhã que a gente vai induzir, porque no outro dia fechava 41 semanas. Mas assim, ó, tu já tá com, não lembro quantos dedos de dilatação, tu vai ter um lindo parto normal. O médico falou, eu pensei, tá tudo conforme o planejado, só tem que dar uma melhoradinha dessa vomitada toda aqui e vai ficar tudo bem, né? Aí cheguei em casa, era umas 7 da noite, não tinha conseguido comer nada o dia inteiro, só tava à base de soro, tudo que eu comia eu botava pra fora. E o Geise tinha aula de grego, hebraico, sei lá o que ele tinha do seminário. Foi pra aula. Minha mãe tinha chegado naquele dia,
que já tava Tava tudo quase. descontrolado, mas tava controlado por Deus, Tava né? mesmo. Caos organizado. Nossa, todos os dias eu achava que era o dia. Então, todos os A dias tua mãe eu chegou bem lavava no o cabelo, dia. Aham. fazia escova, deixava minha casa brilhando, porque todo dia seria o dia. Já Nesse há dia- algumas semanas. Nesse dia, era vômito por toda a casa, tudo bagunçado. Tipo, o meu cabelo era um fedor. Tipo, era o pior dia, entendeu? Tava tudo fora do planejado. E aí eu peguei e fui dar uma deitada, assim, porque eu não me aguentava em pé. Aí eu lembro que eu dei uma deitadinha, assim, tentar me acalmar. Bom, não nasceu até hoje, não é agora que vai nascer, né? Deus vai claro. ter misericórdia, né? Deus Tem, tem uma noção, eu claro. acho, né? De repente eu ouvi um barulho assim, ó. Exatamente assim. E eu lembrei que nas aulas da doula, a doula falou que o barulho da bolsa é assim, ó. Eu falei, ferrou. Estourou a bolsa. Não, mas tá. Tudo bem. Estourou a bolsa. Eles vão me dar soro, eu vou ficar bem. Porque é só uma vômito de início. diarreia. Isso não é nada, né? Perto do que eu tô pra viver. Levantei. Aí o chão, a água da minha bolsa, né? Que estourou. Eu lembro que ela falou assim, ó. Se for clarinha, tudo certo. A gente vai começar a acompanhar. Vai pro banho, tal. Você vai me mandando mensagem. Vamos ver de quanto em quanto tempo as contrações vão vir. Agora, se for escura... Se for Já tá em marrom, sofrimento. corre pro hospital. E eu já tava mal daquele jeito. E aí, levantei uma água enorme, escura no chão. E eu falei, meu Deus, me caguei ou é a bolsa? Tu nunca sabe. Me caguei ou é a bolsa? E o Geise com o microfone ligado na aula de hebraico grego. Aula de Geise, hebraico. eu não sei se é cocô, mãe. Eu chamei minha mãe. Então, não sei se é cocô ou se é a bolsa. E a gente olhava e eu tirei foto, mandei pra doula. E eu não discernia, porque era diarreia, então era aguado, sabe? E eu cheirava, não sentia. E daí eu falei, não, eu acho que é. E daí eu fui no banheiro, assim, tentar limpar pra ver de qual buraco. Pra ver qual buraco tava sujo. Fala aí, foi boa a minha estratégia, né? Era o único Nunca jeito de pensaria. Eu acho que ia ficar eternamente chorando aqui, ó. Ai, eu cocô. E eu não tinha Mas comido é nada. ótimo, mais higiênico, né? Pensa, eu não tinha comido nada, então meu cocô seria puro soro. Sei lá, se existe isso, porque eu só tava... Ai, sei lá. E eu vi que o meu negocinho bronzear, o cocô tava limpinho. Eu falei, é a bolsa. Ferrou, é a bolsa. Não é. Ai, Deus. Mas assim, ó, é bom, importante falar, porque assim, ó, quando a gente tá por ganhar, tem gente que faz cocô mesmo. É Tu já também. não sabe. Tu fica num estado que tu não sabe. Não, é uma humilhação, sabe? Uma verdadeira humilhação. Não sabe, né? Não controla mais nenhum buraco mais. E eu tinha uma playlist, tá? Pra quando estourasse a minha bolsa. Eu tinha uma playlist. Que a partir do... A playlist era assim... Mãe, Geise, tira o Geise. E o Geise não queria sair da aula, gente. O Geise muito tranquilo. Porque a minha mãe daí falou... Não, minha filha. Minha mãe desesperada. Tu corre pro hospital. Corre pro hospital. Vai nascer. E batia na porta do Geise. E o Geise... Então, professor, porque aqui não sei o quê. E a minha mãe não queria incomodar ele. Falava... Filha, Cauane, chama o Geise. Ele não tá entendendo. Eu falei, amor, a gente tem que ir. Eu tava tranquila até. Eu falei, amor, a gente tem que ir, tá? Porque a Bruna falou que quando é essa cor tem que ir. Amor, só vou acabar minha aula de... Ele queria acabar a tal da aula, porque ele tinha prova. E, tipo, ele tinha que acabar, porque depois ele sabe que a vida dele ia acabar. E ele ia se atrasar nas matérias de... Ganhou melhor aluno de grego. Olha só, não lembro se é grego ou hebraico. O que é? Tudo meio parecido, né? Sim, Mas São ganhou outras até línguas que melhor não as aluno. nossas. Que não português, nem inglês. Aí tá. Aí peguei e fui correndo pro hospital. Eu e o Geise rindo, assim, né? Minha mãe deve ter ficado desesperada, chorando. E a gente rindo, assim. E aí vinham as contrações e tal. Daí, o que acontece? Cheguei no hospital. E ainda pensando que teria a possibilidade de ter um parto normal, né? Eles fizeram aquele cardiotoco lá pra avaliar, tal. Ainda tava tudo bem.
E aí depois foi começando a dar sinais de que as coisas não estavam tão bem. Porque eu vi que começou uma correria, sabe? Eu vi umas pessoas correndo pro lado, pro outro. Aí veio a médica e falaram muito pra mim que os médicos sempre querem cesárea. Então eu tenho que me posicionar com os médicos. Eu tinha isso, sabe? Eu tinha visto no Instagram, todo mundo que era muito militante de parto normal tinha me falado isso. Se posiciona com os médicos. Por outro lado, a minha mãe disse assim pra mim, a gravidez inteira: minha filha, quando tu tava, ou quando eu tava pra nascer, ou quando a minha prima, sei lá quem, a minha avó dizia assim: se o médico falar, tu faz. O que o médico falar, tu faz. E antes de eu sair de casa naquela situação, a minha mãe falou: minha filha, o que o médico falar, tu faz. E eu pensava, ouço a voz da minha mãe, que é de 400 mil anos atrás, ouço o que eu ouvi no Instagram, que me falaram que eu tenho que me posicionar com o médico. Cara, eu não sabia o que eu fazia, desespero, né? A gente não sabe o que tem que fazer. Porque assim, não era tipo uma decisão que era vida ou morte, né? Sim. Era correr risco. E aí veio a médica, muito querida, assim. Eu nunca mais achei ela, assim, mas eu... Nossa, me marcou. Ela segurou na minha mão. A doutora Fabrina. Fabrina. Foi a mesma que Foi. tava lá. É verdade. Foi a A mesma. que pegou na minha mão lá. Pra dizer Maravilhosa. Pegou na minha mão. Na tua turnê. A Larissa tava passando Eu mal, lembro, Larissa. é. Olha, ela Não me vai atendeu poder quando ir eu na fui tua internada. turnê. Loira, né? Isso, é loira. Ah, minha filha tava Já não sangrando. lembra. Pensando como eu fugiria do hospital. Pra Enfim, fazer deve ser outro. o mibilisco, não, o secreto. É. Pegou na minha mão, olhou assim nos meus olhos e falou: eu sei que você quer muito um parto normal, mas o meu primeiro filho, eu queria ter parto normal e precisou ser uma cesárea. E foi o que salvou a vida do meu filho. E eu me frustrei, mas depois eu me realizei na amamentação. Ela falou isso pra mim. Daí eu fiquei, entendi. E aí ela saiu e eu fiquei pensando, tá, ela falou isso, mas daí agora vai ser o quê? Eu ali esperando, com o cardiotoco, sabe? E aí apareceu uma outra mulher, que era a... Como chama? Enfermeira obstétrica, né? E eu acompanhava ela no Instagram, porque ela é uma doula muito conhecida aqui na cidade. Legal. E eu acompanhava ela, eu pensei, vou perguntar pra ela, porque ela é bem a favor do parto normal e eu não vou cair nesse papo de médico, não sei quem é essa mulher. Vou perguntar pra ela, porque ela vai ser a resposta que eu preciso. Eu falei, olha, no meu caso, tu acha que tem mesmo como fazer um parto normal ou é necessário a cesárea? E ela falou, é necessário a cesárea. Mas eu vou te falar uma coisa, eu queria muito parto normal, até porque eu trabalho com isso, defendo isso, só que eu precisei ter parto, eu precisei fazer uma cesárea, não foi parto normal, me frustrei muito, mas vou te dizer uma coisa, depois eu me realizei na amamentação. Eu fiquei, gente... Se combinaram. Elas estavam ali Será fora. que eu tô ficando doida ou elas falaram a mesma coisa? Mas aí aquilo pra mim foi uma confirmação, sabe? Não tem discussão e a minha mãe falou mais alto. Ouve o médico. Falei, gente, eu não sou louca, né? Não sou louca, não posso ser tão louca de ficar... Ai, é parto normal, não entendo nada, gente. Eu não entendo nada. Eu não sabia nem se era cocô ou um negócio. Eu vou lá ficar militando. E eu falei, não, amém, bora pra cesárea. E aí foi ótimo, né? Porque... salvou a vida da Aninha mesmo. Salvou, né? foi na hora, né? É, tanto que ela nasceu com o Apgar lá, a notinha, quando nasce, né? 2. Ela nasceu quase morta, teve que reanimar ela, sugar tudo que ela tinha... O que aconteceu, na verdade, por que era preto, pra quem talvez não entenda Ela muito. fez cocô? Ela Mecônio? fez cocô, mecônio, dentro da barriga. E aí ela já tava absorvendo, né? E também ela trancou, parece que o bracinho dela segurou o cordão umbilical na parede, então já não tava indo oxigênio para ela. Então era uma série de complicações que a cesárea salvou a vida da Aninha. E graças a Deus pela intervenção médica. Por isso que eu falei assim, o nosso coração tem que estar nesse momento realmente ligado naquilo que Deus vai direcionar. Tu vê que uma situação como essa, eu sei que é difícil a gente tomar uma decisão na hora, né? É uma pressão e tu pensa assim, será que se eu decidir errado, né? Mas a gente como cristão tem que entender que Deus está ali também. Né? Deus pode usar a vida de uma pessoa para falar. Então, a gente tem essa sensibilidade, porque quando a gente fecha em algo, ou quando a gente, né, tá com uma cabeça muito obstinada para algo, a gente pode acabar sofrendo consequências. E isso não quer dizer que não vão ter problemas. Né? A gente está sujeito a que as situações aconteçam. Eu também passei situações que não foram legais, tu passou, a Lari passou, várias pessoas passam, né? Mas isso não quer dizer que Deus não esteja ali guardando e cuidando da nossa vida, né? Então, eu acho que em resumo é bem isso mesmo, assim, a gente precisa confiar em quem nos sustenta, né? É Deus. Então, sempre quando as pessoas vêm falar comigo sobre medo, eu tenho muito medo do parto.
vai orando pelo teu médico, sabe? É, Deus tá exatamente. contigo e e o Senhor tá com você, né? Essa confiança que a gente precisa ter. Não é no médico que vai me atender, não é na enfermeira que vai estar. Assim, embora a gente gostaria de escolher os melhores, né? Eu lembrei de uma coisa que eu Mas- orava muito pela equipe, porque era plantonista. Eu orava muito, Deus prepara cada um da equipe que vai estar lá, sabe? O porteiro, cada um prepara que vai estar naquele momento. Eu lembro que daí quando eu entrei, morrendo de dor com as contrações, eu falava, tu tá na equipe de Deus, sabia? Tipo, sabe, bêbada de dor. Eu falava, a pessoa, como assim? Eu orei pra Deus preparar cada um aqui. Tu tá na equipe de Deus, ó. Eu falava, tu tá na equipe de Deus. A pessoa pensava, meu Deus, que louca. Mas eu creio muito na soberania de Deus, né? perfeito, E Deus até se conduz. perder, se acontece alguma coisa, porque a gente não tá dizendo aqui que vai dar Que tudo vai, certo. exato. Né? No mundo tereis aflições. Pode acontecer. E muitas pessoas passaram por situações de violência obstétrica. Não é tudo como a gente imagina. E por trás disso tudo, ainda que não seja vontade de Deus, O está Senhor a tá com a soberania gente. de É Deus. perfeito. É isso aí. Essa é a mensagem de esperança pra vocês, gravidinhas que estão assistindo, né? Amém, nosso programa. O programa vai se chamar o quê? Parto? Ficou nisso, né? Gravidez, parto, o que se vire. É isso, meu povo, é isso? Amém, isso aí. isso. Gostaram? Gostamos. Eu gostei também. Até me deu vontade de parir. Ah, tu tá sempre com vontade de parir, Larissa. Parece que foi esse pod que alterou muita coisa, Larissa. Toda hora tinha Ai, quem a coelha. sabe, né? Um dia. A coelha, velha. A coelha velha. 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 É isso, meu povo, é isso. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso.